Sabe aquelas leis antigas sobre, sei lá, gado perdido e telhados de casas? Muita gente folheia Deuteronômio e vê só um código de regras que não faz mais sentido. Mas e se, escondido ali nessas leis, estivesse um projeto? Um projeto revolucionário para a sociedade? Pois é isso que vamos explorar hoje. Olhando para os capítulos 21 a 23, a gente vai descobrir um plano divino para uma comunidade baseada em justiça, compaixão e santidade. Vamos mergulhar fundo nessa arquitetura social. Para começar, vamos imaginar a cena. Uma nação inteira acampada, bem aqui, nas planícies de Moabe. Logo ali, do outro lado do Rio Jordão, está a Terra Prometida. É um momento de muita tensão, de muita expectativa, e é nesse cenário que Moisés faz seu último grande discurso. E olha, é bem mais que um conjunto de leis. É um verdadeiro projeto de identidade, um manual para ser um povo radicalmente diferente de todos os outros. A grande questão que Deuteronômio coloca é essa: como é que se constrói uma sociedade que não se parece com as nações vizinhas? Nações marcadas pela violência, pela exploração, pela idolatria. A resposta de Deus é surpreendente. A santidade não ia ser encontrada só em rituais no templo. Não, ela seria tecida na trama da vida cotidiana, sabe? Nas relações de negócio, na família, na comunidade. Para entender esse projeto, nosso percurso vai ter 5 grandes temas. A gente vai ver como leis que parecem pequenas, na verdade, revelam princípios gigantescos sobre justiça, dignidade e graça. Nossa primeira parada, então, é entender o cenário em que tudo isso foi escrito. Pensa nessas leis como se fossem um antídoto. Israel estava prestes a entrar em Canaã, uma terra com estruturas sociais profundamente injustas. Essas regras não eram aleatórias, de jeito nenhum. Elas foram desenhadas para, literalmente, vacinar o povo contra a cultura ao redor. Deus não estava só entregando um código legal, ele estava forjando a identidade de uma nação, criando uma alternativa profética para o mundo antigo. E agora a gente chega no capítulo 21. E aqui o assunto fica sério. O foco vai para a justiça no seu nível mais fundamental. Como uma sociedade lida com a violência, como protege os indefesos, como assume responsabilidade. A ideia aqui não é só punir o crime, mas curar a própria terra da mancha da injustiça. Agora olha só que ritual impressionante. Um corpo é encontrado, ninguém sabe quem foi o assassino. O que acontece? A cidade mais próxima tem que fazer uma cerimônia pública. Isso ensina uma coisa muito poderosa. A injustiça não é um problema só do indivíduo, é uma contaminação que afeta a comunidade inteira. Ninguém podia simplesmente lavar as mãos do problema. O coração desse ritual está numa palavra hebraica, kapará. E isso vai muito além de simples punição. Significa expiação, purificação. A justiça para Deus é restauradora. O objetivo era limpar a mancha da violência, restaurar a paz entre o povo e Deus e, acima de tudo, reafirmar o valor sagrado de cada vida. E essa mentalidade de proteção se espalha pelo capítulo todo. A gente vê leis que defendem a dignidade da mulher feita cativa na guerra, que garantem a herança do filho de uma esposa menos amada e que até limitam o poder de um pai sobre um filho rebelde, exigindo um julgamento justo. Fica muito claro que o projeto de Deus inclina a balança da justiça para o lado dos mais vulneráveis. O capítulo termina com essa frase, poderosa. No contexto original, ela garantia que até um criminoso executado recebesse um enterro digno no mesmo dia, para não contaminar a terra. Mas essa frase vai ecoar pela história da redenção. Guardem bem essa ideia. Chegando no capítulo 22, a câmera meio que se afasta dos tribunais e foca no dia a dia. A gente vê como a santidade, para Deus, não é algo restrito ao templo. Ela acontece na rua, no campo, dentro de casa. A fé se torna visível nos pequenos detalhes da vida. A lei começa com uma cena bem comum. Alguém vê o animal de um vizinho perdido. A ordem é clara: não finja que não viu. A fé aqui é um verbo, exige ação. Não basta evitar o mal, é preciso buscar ativamente o bem. A indiferença, nesse projeto de sociedade, é vista como o verdadeiro oposto do amor. A frase em hebraico por trás disso é fantástica, lo titamem, que significa literalmente não se esconda. É um mandamento contra a apatia, contra aquela tendência de desviar o olhar. Deus estava moldando um povo que não se esconde da necessidade do outro, mas que se inclina, se envolve e assume a responsabilidade de cuidar. E essa ética se torna surpreendentemente concreta. Construir um parapeito no telhado, por exemplo, não era uma sugestão de segurança, era um mandamento divino. E por quê?
Porque para Deus, o amor ao próximo é prático. Valorizar a vida significa tomar medidas ativas para prevenir acidentes. Simples assim. E aquelas leis sobre misturas que parecem meio estranhas, elas não eram regras aleatórias. Eram lembretes diários, visuais. Assim como Israel não devia misturar sementes, não devia misturar sua adoração com a dos ídolos de Canaã. Eram símbolos de uma identidade separada, de um povo santo para Deus. Em Deuteronômio 23, a gente encontra uma tensão fascinante. De um lado, regras bem rígidas sobre pureza e ordem na comunidade. Do outro, momentos de uma graça tão radical que chega a ser chocante. É um capítulo que revela a complexidade do coração de Deus. Por que tantas regras sobre pureza, incluindo até mesmo a higiene no acampamento? A razão é profundamente teológica. A santidade era exigida porque o próprio Deus caminhava no meio deles. A presença divina não é algo abstrato. Ela transforma o ambiente e exige uma resposta de reverência em tudo, em todos os aspectos da vida. E então, no meio dessas regras de pureza, surge este mandamento, que é absolutamente revolucionário para a época. No mundo onde era normal devolver um escravo fugitivo, Deus ordena o contrário. Israel deveria ser um refúgio para os oprimidos. A comunidade santa é, por definição, uma comunidade de libertação. O capítulo até estabelece umas barreiras rituais para tal Assembleia do Senhor, excluindo nações hostis. Só que a própria história bíblica mostra a graça de Deus quebrando essas barreiras. Pense bem, Ruth, uma moabita, se torna ancestral de Davi e de Jesus. O eunuco etíope é um dos primeiros a ser batizado. A lei aponta para a santidade, mas a graça revela a imensidão do coração de Deus. E isso nos leva ao nosso ponto final. É aqui que todos esses fios que a gente explorou, justiça, santidade e graça, se amarram de uma forma surpreendente e definitiva. Lembram daquela frase, a lei dizia que uma pessoa executada e pendurada estava debaixo da maldição de Deus, um sinal de repúdio, de separação. E aqui está a virada mais incrível de todas. O apóstolo Paulo pega essa mesmíssima frase e revela o seu significado final. Jesus, o Filho perfeito, tomou o nosso lugar. Ele se tornou o maldito pendurado no madeiro. Ele absorveu em si a maldição da lei para que a gente pudesse receber a bênção. O maior símbolo de vergonha e rejeição foi transformado no ato supremo de amor redentor. Então a gente percebe que o projeto de Deuteronômio não foi cancelado. Ele foi cumprido e elevado a um novo nível. A responsabilidade coletiva, o cuidado com o próximo, a proteção dos vulneráveis, esses princípios não desapareceram. Eles continuam nos desafiando. E a grande questão que fica é, se esse antigo projeto era o rascunho da justiça, que obra-prima o amor nos chama a construir hoje, em resposta a essa redenção?